Chegamos então na lição de número 6, aqui da classe dos pré-adolescentes, escrito pela irmã Tamires, um texto extraordinário onde nós estamos trabalhando sobre a igreja, um lugar de comunhão. Na lição 6, que vai cair no dia 11 de maio, nós vamos abordar com vocês sobre o pastor e o seu rebanho. Por isso, inicia a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é Hebreus, capítulo 13, versículos 17 e 19. Depois você pode estar lendo que a Bíblia diz que se localiza em Atos, capítulo 20, versículo 28, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. É muito fácil de você me seguir. É só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD, onde você vai encontrar seguindo a gente aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. Gente, que Deus abençoe você, que essa palavra possa te edificar, que essa aula te edifique de uma forma tremenda, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, esperando que o Senhor te use na palavra, na EBD da sua igreja. Na lição de número 6, nós vamos abordar então sobre esse aprendizado do ministério pastoral dentro da igreja, ao mesmo tempo observando o ministério pastoral de Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos verdadeiramente, olhando para o Antigo Testamento, o Senhor vestindo esse papel de pastor. Você percebe ele usando o próprio profeta Jeremias em dizer que ele é aquele que cuida das ovelhas, que no caso é Israel, e ele é aquele que daria pastores fiéis, com conhecimento e inteligência, para liderar o seu povo, conforme Jeremias 3,15. Em Ezequiel, capítulo 38, 34 a seguir, ele fala muito sobre o cuidado do pastoreio, que ele se levantaria como pastor de Israel, especialmente de Judá, porque os líderes daquele tempo não exerciam então esse papel como verdadeiros pastores. O salmista, próprio Davi, no Salmo 23, ele demonstra que o Senhor é o seu pastor. Observe, Deus tem essa figura do pastoreio no Antigo Testamento. Isso faz parte também da cristologia. Cristo também se veste como pastor. Ele disse lá em João capítulo 10 que ele é o bom pastor. Em João capítulo 6, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele que é capaz de dar a sua vida em prol do resgate dessas ovelhas. Em Lucas capítulo 15, ele ilustra com uma parábola de um pastor que perdeu uma ovelha, guardou as 99 no aprisco com responsabilidade e saiu à busca da ovelha perdida e ainda celebrou o retorno dessa ovelha. À luz das Escrituras, Jesus se veste como pastor. O pastor, no mundo bíblico, ele era uma pessoa muito humilde. Muitos deles eram nômades. Muitos deles não tinham condições de ter um rebanho, mas cuidavam do rebanho de alguém. O pastor vivia dias fora de casa, mas o seu papel era cuidar das ovelhas, era ter cheiro das ovelhas, era cuidar do rebanho que lhe foi confiado. Jesus é esse pastor, ele é o dono das ovelhas. Ele é aquele que é o dono da igreja e ele é aquele que nos ajuda agora a entender o ato do pastoreio. Na obra de Deus, Deus também levanta pastores, que não são os donos das ovelhas, mas são subpastores, que devem cuidar dessas ovelhas, porque essas ovelhas agora pertencem a Cristo. E sendo pastores que cuidam dessas ovelhas, o nosso papel então é servir ao Senhor de todo o coração. E agora eu quero meditar com você, avançando no primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre a responsabilidade do pastor. Ah, se eu estou te ajudando. E você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula? Envia essa aula para ele, para ela. Compartilha na tua rede social também. Deixa teu comentário aí porque me ajuda. E o primeiro subtópico destaca então sobre a figura do pastor de ovelhas. Olhando para trás, especialmente compreendendo a cultura bíblica, nós entendemos que os pastores, eles faziam parte da espinha dorsal, especialmente da economia de Israel. Eles cuidavam dos rebanhos que pertenciam a pessoas ricas. Muitos dos pastores eram nômades. E os pastores, então, tinham uma vida simples.
Os seus elementos de trabalho eram um cajado, era um alforje, para poder combater então os animais perigosos que ameaçavam então o rebanho. Muitos pastores tinham a responsabilidade de passar dias fora de casa. Muitos deles, com a vida nômade, viviam em apenas espécies de barracas, tendas, mas o seu objetivo era proteger o rebanho. Quando nós analisamos o Salmo 23, e vale a pena você ler o Salmo 23 com os teus alunos, você percebe que o Senhor recebe essa figura de pastor. Ele é o bom pastor. E nós observando então na Bíblia, quando nós observamos então na Bíblia, nós percebemos então que o Senhor é aquele que cuida dessas ovelhas, levando elas a pastos verdejantes. O Senhor, ele veste essa figura humilde de pastor. É claro que hoje nós temos um encanto sobre o pastor, mas quando você olha para as escrituras, o pastor é alguém que é humilde, é alguém que é simples, é alguém que cuida do pastoreio. E nesse símbolo, Jesus então veste essa figura de pastor e ele toma essa figura de pastor e ele se chama também de bom pastor, que nós vamos estudar agora no próximo subtópico. O pastor da igreja, ele é um servo como um pastor. Ele deve cuidar das ovelhas que são de Cristo, preservar a identidade doutrinária, ajudar a igreja agora a crescer e a avançar. Existe o ministério pastoral, que nós vamos desenvolver com você. O ministério pastoral é exercido pela liderança da igreja local onde você está congregando. Mas para entender a respeito de Jesus como um bom pastor, vamos avançar. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: Jesus, o bom pastor. Quando nós olhamos para João capítulo 10, versículo 4, você percebe que Jesus ele se veste de pastor, ele diz que ele é o bom pastor. E a atitude de Jesus em João capítulo 10 é a atitude de um pastor que é capaz de dar a sua vida em prol do resgate, da restauração, da proteção das suas ovelhas. Nós agora somos ovelhas de Cristo. E quando nós analisamos essa atitude de Jesus, nós entendemos então a ação de Jesus na cruz do Calvário, para nos proteger, nos resgatar, nos levar agora para perto de Deus. Então, à luz da palavra, nós somos então ovelhas de Cristo, pertencemos a Jesus, amamos a Cristo, e pelo fato de amarmos o Senhor e sermos chamados por Ele, então nós passamos agora a sermos ovelhas do seu pastoreio. Você faz parte desse pastoreio, eu faço parte desse pastoreio, e em Cristo Jesus agora nós voltamos ao caminho da comunhão com Deus, porque Ele nos resgatou no Calvário, se oferecendo por nós. Avançando, terceiro subtópico trata então sobre os pastores locais. É aqui que eu vou trabalhar sobre o ministério pastoral na igreja local também. Quando nós paramos para entender sobre o ministério pastoral, nós descobrimos agora, a partir de Efésios capítulo 4, versículo 11, que há o ministério pastoral, ou seja, Deus separa dentro da igreja pessoas para serem pastores. Nesse sentido, a igreja se torna um símbolo de rebanho. A igreja é apelidada também de rebanho, de família, de edifício, mas vamos pegar esse símbolo do rebanho. No símbolo do rebanho, Deus levanta pastores. E esses pastores agora têm uma função ministerial. E na função ministerial, nós entendemos uma aplicação de função de liderança de igreja local. Qual é a responsabilidade do pastor local? Cuidar do rebanho, visitar os irmãos, trabalhar uma palavra, também cuidar daqueles que necessitam, ajudar as pessoas que precisam de oração, ajudar as pessoas que precisam de uma visitação, interceder pela igreja local. Então, o ministério pastoral também é algo dado por Deus. Pastores são aqueles que são levantados pelo Senhor a partir de uma vocação. A vocação é fundamental. Nós chamamos a vocação de chamada de Deus, do chamado do Senhor, que arde no coração. São pessoas separadas pelo Espírito de Deus para uma obra extraordinária. Existem pessoas que são separadas para serem um pastor presidente, outros para serem pastores locais, outros para serem evangelistas, presbíteros, dirigentes de congregação.
Nesse exercício da obra, nós entendemos então essa função pastoral de cuidar do rebanho de Cristo Jesus é uma responsabilidade tremenda para a glória de Deus. Avançando, segundo ponto, destaca então sobre o seguinte argumento: um rebanho obediente. Olha, nós estamos estudando sobre essa visão de igreja agora, do rebanho, do pastoreio, do cuidado do próprio Senhor para conosco. E essa atitude de ser um rebanho obediente quer dizer que eu faço parte desse rebanho e você também. E o primeiro subtópico destaca sobre a obediência ao pastor local. De acordo com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, nós aprendemos então sobre a necessidade da obediência ao pastor local. Nessa ideia, então, nós entendemos a nossa identidade como ovelhas do Senhor Jesus. Os pastores são homens de Deus, são líderes locais que são levantados por Deus para cuidar do pastoreio. Qual é o nosso papel agora como servos e servas de Cristo? É obedecer os nossos pastores à luz da palavra de Deus. Cada vez que nós nos aproximamos de Cristo, nós então obedecemos os nossos pastores. O pastor é aquele que dá a sua vida também em favor das ovelhas. Por exemplo, nós temos pastores que atuam 24 horas por dia, visitando uma pessoa, cuidando de alguém. Quando alguém falece, ele está presente. Quando alguém faz um aniversário, ele está presente. E nós estamos trabalhando nisso exatamente para a glória de Deus. E entender o papel do pastoreio e a obediência que nós devemos prestar e cooperar também com o ministério pastoral faz parte do nosso caminhar cristão. Uma boa ovelha, um bom cristão, é alguém que obedece e ajuda, é alguém que obedece e coopera, é alguém que trabalha a favor do seu pastor, para ajudar o seu pastor a evangelizar mais pessoas, a alcançar mais vidas para Cristo também. Que você também possa ser assim. Avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre os benefícios da obediência pastoral. Quais são então os benefícios da obediência pastoral? Quem se torna uma ovelha de Cristo e passa a obedecer ao Senhor, aprende então a ser semelhante como Jesus. A partir do momento em que nós passamos pelo discipulado, entendemos então que o papel do pastor é especialmente um papel de servo. E aquele que é servo, então, gera servos também. O verdadeiro discípulo gera discípulo. O pastor também é um discípulo de Jesus, também está em um processo de discipulado, tem uma experiência pessoal com Deus. Nós também estamos constantemente nesse processo discipulado. E o nosso papel, então, nesse pastoreio é cuidar desse discipulado para que o nome do Senhor possa ser glorificado em todo o tempo. Nesse processo do discipulado, nós podemos perceber, então, quando nós somos obedientes na doutrina, participando dos cultos de ensino, da escola bíblica dominical, nós não caímos, então, em tentação, nós não caímos, então, em heresias, porque nós estamos bebendo da palavra, nós estamos acompanhando o nosso pastor e cooperando na obra. Daí a necessidade do jovem adolescente, pré-adolescente cristão, se envolver na obra do Senhor. Aqui em Vitória da Conquista, nós temos o projeto de pré-adolescente que se envolve com a obra, o projeto Obreiro Team. São os meninos e meninas que já têm uma chamada do Senhor, que nós chamamos, convocamos, orientamos a eles e dizendo: olha, vocês ainda não são obreiros, mas estão no processo. E nós vamos contar com vocês na direção de um culto, no cuidado da portaria da igreja, na recepção dos irmãos. E Deus tem abençoado esse projeto. Vários adolescentes têm se envolvido na obra e a igreja tem crescido. Isso facilita também, até mesmo, o adolescente se firmar na igreja, ao invés dele sair da igreja para viver no mundo. Agora ele passa a viver em obediência à palavra. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre a unidade do rebanho. A unidade do rebanho é então um símbolo exatamente que nós precisamos levar em consideração que deve estar presente na igreja do Senhor. Quando a igreja está unida, ou seja, quando andamos em obediência nesse caminho, no discipulado,
Nós andamos então em uma única visão. A visão é dada ao pastor. E é claro que nessa unidade agora nós caminhamos com o objetivo, por exemplo, o discipulado, o evangelismo, o investimento em missões, crescimento da igreja, o cuidado com os irmãos, o olhar agora para essa igreja, nesse cuidado do pastoreio. Nesse olhar para o cuidado do pastoreio, nós aprendemos então essa riqueza de servir ao Senhor em todo o tempo. Então, a unidade da igreja, ela cresce a partir do momento em que essa igreja entende especialmente a riqueza de servir a Deus. Nós servimos a Deus em unidade porque nós pertencemos a Cristo. Isso faz parte, então, de todo o contexto da igreja em si. Então, falar sobre unidade é entender agora que nós servimos ao Senhor. Nessa unidade, agora nós amamos o Senhor. E por amar o Senhor, nós obedecemos o nosso pastor local. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre as ovelhas perdidas. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender também a nossa ação missionária, a nossa ação missional. O rebanho deve então se preocupar em resgatar as ovelhas perdidas também, cooperando com seu pastor. O primeiro subtópico destaca sobre a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, ela é narrada em Lucas capítulo 15. Você percebe a figura do pastor que é cuidadoso, que guarda as ovelhas em um aprisco e sai à procura da ovelha perdida. Apesar que Lucas capítulo 15 demonstra aquele que saiu do rebanho, se perdeu por um acidente, o pastor vai atrás, também apresenta aquele que se perde na casa como um símbolo da dracma perdida, e também apresenta aquele que desejou ir para o mundo e depois se arrependeu e retornou. Observe o cuidado da parábola da ovelha perdida, que é aquela ovelha que se perdeu no caminho. Olha, ela não saiu por vontade própria, mas se perdeu no caminho. Daí a necessidade do pastor procurar exatamente essas ovelhas. Mas também há uma necessidade de olharmos como membros da igreja local, que também é o nosso papel. Por exemplo, o pastor da igreja de hoje, ele não dá conta de atender todas as pessoas. E por isso ele sempre levanta obreiros, irmãos, líderes locais que podem cooperar. Um líder de adolescente pode sentir falta de um adolescente que não está mais vindo nos ensaios, nos cultos. E isso ajuda o pastor. Você, como professor da escola bíblica, pode sentir falta de um adolescente que já faz um tempo que se afastou da EBD. Isso faz parte do nosso pastoreio em buscar a ovelha perdida, nesse papel, então, de trazer de volta aquele que se perdeu. Daí a necessidade de nós demonstrarmos a importância por aquele que está afastado. Esse é o nosso papel em Cristo Jesus. O segundo subtópico destaca o nosso papel no rebanho, nosso papel como ovelhas do Senhor. O nosso papel no rebanho do Senhor é então ter esse cuidado missionário de observar aquele que está fazendo falta na igreja. Como uma igreja acolhedora, nós precisamos entender que o nosso papel também é ser discípulos e discípulas de Jesus. Isso não cabe somente ao pastor, mas cabe também a nós, como membros da igreja local. É claro que o pastor tem uma responsabilidade muito maior, mas entendendo essa questão, nós compreendemos muito bem a perspectiva agora de servir a Deus, de cuidar então desse rebanho, de procurar aquela que está afastado da igreja. O nosso papel, então, missionário, é olhar para aquele que precisa debaixo da graça de Deus. Daí a necessidade, então, de entendermos o nosso papel como obreiros da igreja local, como membros da igreja local. Como membro da igreja local, nós também podemos ajudar aquele que precisa. A própria Bíblia fala que nós devemos consolar uns aos outros. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Hebreus 10, 24, fala que aqueles que são mais fortes ajudem aqueles que são mais fracos na fé a se fortalecer em Jesus. É o nosso papel estar ajudando o nosso irmão a permanecer no rebanho do Senhor. Que Deus possa te abençoar e eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário,
se inscreve no canal, ativa o sininho também, porque me ajuda. Se você pode enviar essa aula para mais alguém ser edificado, edificada, faça isso. Tira uma foto, me marca no Instagram. O nosso arroba é muito fácil, @JandersonNascimento, onde você pode ter acesso também ao nosso Instagram e você pode também conhecer o Facilita EBD, @Facilita EBD, também conhecendo o nosso Ministério Pastoral. Vou ter o prazer em te receber por lá. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda sexta-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde a gente pode ter aulas e estudarmos aí a palavra de Deus em Cristo Jesus, exaltando o Senhor. Se você está afastado de Jesus, é hora de você voltar para o rebanho. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, retornar. Você pode também deixar uma mensagem aí, pedindo oração. Nós vamos orar por você. Esse é o nosso papel em Cristo. Nosso desejo é que você cresça, que avance, se fortaleça no Senhor, para a glória e honra do Senhor Jesus. Que Deus possa edificar você através desse trabalho em Cristo Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão ajudar você a crescer, avançando em Cristo Jesus e estudando ainda mais a palavra de Deus. Primeiro texto que eu quero indicar, esse texto, módulo 4, Integração, a Igreja na Busca da Excelência, um texto maravilhoso escrito pelo pastor Paulo, da Igreja Assembleia de Deus em Cacoal, no estado de Rondônia. Esse material é extraordinário, faz parte de um curso de discipulado e vale a pena você ter em mãos para poder crescer e avançar em Jesus. Quero indicar também esse texto do discipulado do Dietrich Bonhoeffer, editora Mundo Cristão, um material sensacional que vai te ajudar a avançar, aprendendo um pouco mais sobre o discipulado, o nosso papel como discípulos e discípulas de Jesus. E eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 7, onde a gente vai estudar sobre o seguinte argumento: a igreja e o templo. Que Deus abençoe vocês, um beijo no teu coração e até o próximo programa, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.